Hoje será a nossa última mensagem sobre as portas do inferno não prevalecerão. Na primeira mensagem nós falamos sobre o inferno existencial e tomamos o exemplo de Manassés, que era um jovem rei de Israel, filho de um homem bondoso, e que se tornou um perverso em todos os sentidos que vocês possam imaginar, ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos nas pedras para adorarem ao rei. Ele foi preso, mandado para o reino da Babilônia, foi colocado uma argola no seu nariz, e somente depois de passar por essa humilhação é que veio ao coração dele um arrependimento. Então a Bíblia diz que ele orou, se humilhou e voltou-se para o Senhor e então se converteu. Muitos vivem o inferno existencial sem conhecer a Deus. Nesta mesma mensagem falamos sobre o inferno relacional. Trata-se então daquelas pessoas, baseados em vários textos da Bíblia, mas especialmente na parábola do credor incompassivo, que é um credor que é incapaz de perdoar aqueles que lhe deviam, apesar de ter sido perdoado pelo Senhor, pelo Rei. É esse ambiente no qual as pessoas vivem sem amor, sem perdão, porque elas não têm essa capacidade vinda do Senhor para que se tornem pessoas perdoadoras. E nessa mesma mensagem falamos então sobre o inferno como aquele lugar reservado para aqueles que não confessam que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Na segunda mensagem nós falamos sobre o fundamento para a gente vencer as portas do inferno, que é a fé na pessoa de Jesus, a confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, baseado na história, no diálogo de Jesus com Mateus, com Pedro, na revelação que Pedro teve a respeito de quem era Jesus. Fé, confissão e a consciência de que nós somos habitados por Jesus. Na terceira mensagem nós falamos sobre a vitória sobre as portas do inferno. E a vitória se dá quando a gente começa a caminhar na direção da cruz. Explicamos que a cruz é o lugar onde nós levamos o nosso eu, o nosso si mesmo, aquilo que é construído em nós, não por Deus, mas pelo mundo, pela nossa natureza pecaminosa, pelo inimigo, por Satanás, pelo próprio mundo, que vai construindo e colocando na nossa personalidade princípios, valores que não fazem parte do projeto de Deus para a nossa vida, mas que muitos, por não terem a compreensão disso, vão assumindo esses valores e vão se tornando, como eu expliquei, pessoas endiabradas, ao ponto delas não quererem levar essas características que não são de Deus para a cruz. E o chamado de Jesus é que a gente negue-se a si mesmo, negue a tudo que é construído em nós que não nasce nele. Expliquei que muitos de nós não queremos ter essa consciência do Evangelho e da pessoa de Cristo. Nós achamos que é possível a gente viver a vida aqui, e é possível, com certeza, viver esse inferno, não é? O inferno que nasce em nós mesmos, o inferno que está dentro do nosso coração, os infernos relacionais, e aí ao invés da gente viver uma vida saudável, bonita, alegre, feliz, a gente vai vivendo essa vida infernal e tocando a vida para frente de qualquer maneira. Mas esse não é o plano de Deus para a nossa vida. As portas do inferno não prevalecem contra os que creem em Deus. Não prevalece quando nós cremos que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele e nos reconciliando uns com os outros.
Então, para que as portas do inferno não prevaleçam, a gente precisa ter no coração a confissão: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente precisa ter na mente, no coração, na consciência que nós somos habitados por Jesus. E a gente precisa ter no comportamento, nas nossas atitudes diárias, o resultado da cruz no nosso si mesmo. Infelizmente, como expliquei, nós tropeçamos, nós inventamos desvios, as próprias igrejas contribuem para a gente desviar o nosso si mesmo da cruz. Na maioria das vezes as igrejas trabalham com o inflar do ego das pessoas, com o tapinha nas costas, com um jeitinho, com arrumação, de tal maneira que as pessoas possam se autoexaltar e serem exaltadas. E é isso que a maioria das pessoas querem. As pessoas querem ser grandes, as pessoas querem ser poderosas, as pessoas querem ter visibilidade, as pessoas querem que o seu eu esteja acima do normal e acima do padrão da maioria. A minha proposta, então, é aquela que está no Evangelho. Se guardarmos as portas do nosso coração desses devaneios, dessas viagens para o nosso si mesmo, desses desvios da cruz, dessas conveniências, de fato as portas do inferno não vão prevalecer sobre a nossa vida. Então, nesta noite eu quero ler um texto da Bíblia que está em Mateus capítulo 16, verso 19, que está no contexto daquilo que nós temos ensinado aqui nessas noites. Então você pode abrir a sua Bíblia e você pode repetir comigo, se você quiser. Eu vou falar e você repete. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Assim, olha, quando eu pedir para vocês repetirem, repitam com vontade, tá? Para eu ouvir vocês, tá bom? Eu vou recomeçar. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Então, esse é um dos versículos assim da Bíblia mais conhecidos pelos crentes. Porque quando a gente lê esses versículos, os crentes já pensam: bom, agora se eu tiver um irmão e ele se associar comigo, as coisas vão acontecer lá no céu. Aí os crentes se sentem poderosos, né? Porque você já pensou, não é muita gente, basta um ou dois, né? A gente imediatamente é levado para um outro texto da Bíblia, que está lá em Mateus capítulo 18, verso 18, e eu vou ler para vocês. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E é isso que a maioria das pessoas acreditam. Acontece que ao longo da história foi havendo uma distorção e a incompreensão do Evangelho. E muitos crentes têm sido enganados a respeito disso. Porque a mente deles não está protegida pela pessoa de Jesus. Eles não estão ouvindo a respeito da cruz. Eles não estão entendendo o Evangelho. E isto, por causa da história da igreja, ao longo do tempo, foi havendo uma mudança na compreensão do Evangelho, na compreensão de quem é Jesus e na compreensão do que é oração. Jesus, ele prometeu a vitória sobre o inferno, mas ele não prometeu que essa vitória viria através dessa herança religiosa que a maioria de nós temos. Ele não prometeu que essa vitória viria pelo fato da gente ter uma tradição
cristã, seja ela católica, evangélica ou de qualquer outra ordem. Mas, infelizmente, muitos de nós nos desviamos do Evangelho, apesar de estar envolvido nas igrejas e na igreja. Constantino, quando ele assumiu a igreja, cooptou a igreja, e afirmava para as pessoas que se eles quisessem ser cidadãos romanos, eles teriam que ser cristãos. Quando ele fez isso, ele politizou a igreja. E a igreja, então, passou a ser um braço do Império Romano. E a ideia, então, era que o Império Romano se expandisse pelo mundo, e para se expandir pelo mundo, eles teriam que conquistar os impérios e os reinos, e apresentar a pessoa de Jesus, e eles teriam que se tornar cristãos. Então, eles apresentavam um fake Jesus, né? Não era bem o Jesus, né? E aí as pessoas foram acreditando nisso, foram acreditando, e foram pensando que Jesus era aquela figura que os cardeais, os sacerdotes apresentavam para eles. O negócio deles era conquistar o território, era conquistar as nações. E isso se disseminou pela igreja durante mais de 1.500 anos. Mais de 1.800. E chegou até nós. E há hoje muitas pessoas que continuam acreditando que a igreja e que as pessoas são uma resposta a Deus à medida que elas conquistam os outros, à medida que elas conquistam os territórios, à medida que eles se tornam grandes, à medida que eles se tornam visíveis, à medida que eles se tornam poderosos. Na verdade, a ideia é, a porta do inferno, então, seria empurrada ou não prevaleceria à medida que nós conquistamos os territórios. Então, o outro passou a ser o inimigo. O outro passou a ser o índio, o negro, o pobre. Então, eles teriam que ser conquistados. E se não fossem conquistados pelo convencer, eles seriam conquistados pela espada. E foi assim que aconteceu na América Latina. Milhares de pessoas e milhões de indígenas morreram através dos exércitos espanhóis e portugueses que vieram para a América, e eles dissiparam milhões de indígenas. E à medida que eles iam dissipando os que sobravam, então aí eles se convertiam a Jesus. Porque aí o sacerdote chegava e dizia para eles: olha, agora é o seguinte, ou a cruz ou a degola. Quem que você ia escolher? Você ia escolher a cruz, né? Ah, não, eu sou cristão, na hora. E essa prática começou a vir para dentro da igreja, de tal forma que hoje as pessoas, quando elas oram, quando elas se reúnem em 2 ou 3, eles oram para conquistar o outro, para dominar o outro, para se impor diante do país, para se mostrar diante da nação, para ter visibilidade diante das pessoas. Oh, eu pertenço àquela igreja que reúne 5.000, e esses 5.000 agora vão participar de um movimento, e nós vamos ser o maior grupo. Tem uns movimentos que fazem isso, e nós vamos sendo levados por isso. Ontem, lá perto ali do bairro que eu moro, que é ali na Zona 7, perto do estádio, teve um negócio chamado, eu não sei direito, parece que é rolinho. É isso? Alguém sabe? Não precisa ficar com medo, não. Né? Tinha uns crentes lá também, eu acredito. É rolinho. Rolinho é uma festa da moçada que rola de tudo. Essa é a ideia. Porque antes tinha uma marcha, aí depois veio a marcha, qual que é mesmo? Marcha para isso. Porque a gente tinha que competir. Agora vai ter o rolinho daqui uns dias, vocês podem ter certeza.
já tem reunidos aí em alguns lugares, tá? Dentro dos templos, mas agora vai ter o rolinho gospel. É questão de tempo. Que vai reunir a moçada que se diz evangélica para fazer uma exibição de que eles podem fazer aquelas coisas sem droga, sem tóxico, sem nada. E nós vamos achando que é isso que é ser igreja. E nós começamos a pensar assim. Gente, o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele foi apoiado maciçamente pelos evangélicos. Uma da parte da campanha dele era de que o imigrante que entrasse nos Estados Unidos iria poluir o país. E muitas pessoas se reuniram para ele orar e ganhar. E eu pergunto para vocês, o que tem isto a ver com Jesus? O que tem isto a ver com a igreja? As leis não mudam a vida das pessoas. As leis não mudam um país. É por isso que quanto mais violência tem, mais se precisa fazer uma lei mais forte, mais violenta. Porque não mudam. Só há uma possibilidade de você mudar. Só há a possibilidade das portas do inferno não prevalecerem na sua vida. É quando você sabe, quando você confessa que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Quando você, então, permite que esse amor que está em Deus venha até o seu coração. O amor vem para a sua vida, para que você viva o Evangelho, para que você pratique o Evangelho. Jesus habita o seu coração, e aí então você começa a viver uma vida de manifestação do amor. E quando Jesus diz assim, quando vocês se reunirem, 1 ou 2 em meu nome, tudo que vocês me pedirem, eu vou ligar nos céus e na terra. Vocês acham que Jesus estava falando que era para que se 2 ou 3 se reunissem aqui e orassem para impedir entrar o imigrante, Deus ia impedir? Não. Quando Jesus ensina isso, Ele está dizendo assim, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, e buscarem um dos meus princípios, e buscarem os meus valores, e buscarem os meus mandamentos, que são 2, amar a Deus e amar o próximo, o que vocês definirem aqui, que for a favor do reino de Deus, do amor, da paz, da alegria, da justiça, eu vou ligar no céu, mas eu não vou ligar a maldade de ninguém. O conceito é ser grande. O conceito é ser visível. Irmãos e irmãs, nós nos desviamos. Nós não queremos a cruz, nós queremos eventos. Nós queremos programas. Nós queremos festas. Nós não queremos a cruz. Nós não queremos ensinar o Evangelho aos nossos filhos. Nós investimos tempo, dinheiro, para que os nossos filhos participem de tantas coisas, mas não temos tempo. A nossa comunidade está num processo de crescimento, chegando pessoas, e nós não conseguimos ter voluntários para trabalhar com crianças, para nos ajudar. Tem 30, 40 crianças aqui toda noite. Temos alguns que nós estamos vamos dizer, sustentando pessoas que se dedicam a isso, a vida, para ensinar o Evangelho às crianças, mas nós precisamos de mais gente. Mas nós não temos. E é por isso que nós vamos tendo uma vida pobre, é porque não investimos naquilo que Deus deseja que a gente invista. Ou seja, nós não somos uma resposta à oração de Jesus. Aí nós vamos vivendo, apodrecendo na nossa alma, com o nosso coração adoecendo, com o nosso olhar maldoso, com a nossa indisposição para servir, vamos ficando emporcalhados nos nossos desejos insanos, nos nossos sentimentos maldosos, na nossa fala
agressiva, nas nossas taras, vamos nos adoecendo, nos tornando pessoas radicais pelo lado de fora, com a linguagem violenta, com abusos verbais com aqueles que estão perto de nós, vamos negando aquilo que ouvimos, aquilo que lemos e aquilo que pregamos. A maioria das pessoas ficam impressionadas com o show. A maioria das pessoas ficam impressionadas com a quantidade de pessoas, com o rolinho gospel, com a rua cheia, com gente cantando, mas não fazem escolhas definitivas na vida, não investem a vida naquilo que é definitivo, não tomam decisões adequadas. E essas decisões, essas escolhas, elas revelam aquilo que nós somos. Jesus não é visto na vida da maioria das pessoas. Então, aqueles que convivem conosco, eles não sabem discernir em nós o que é que está em nós, que é de Deus, e o que está em nós, que tem a ver com as portas do inferno. As pessoas leem a Bíblia, mas ler a Bíblia não é suficiente. É preciso mais. É preciso ler a Bíblia, ou melhor, é preciso ler a vida à luz da Bíblia. É preciso ler o mundo à luz da palavra de Deus. Nada do que fizemos, nada do que fazemos, obra social, culto, show, socorro às pessoas, nada do que fazemos, se não tiver nascido em Cristo Jesus, não é uma confissão a respeito dele, e não vai permitir que as pessoas vejam a vida de Cristo em nós. Porque a motivação vai ser insana, a motivação é do maligno, a ideia é de um encanto que não tem nada a ver com Deus, é o anticristo se manifestando. É fake news, é fake Jesus. E quem acolhe fake news, com fake news será ferido. Vocês estão entendendo? Está difícil de entender? Quem é Jesus para você? Bem, tudo isso aqui foi a introdução do sermão, né? Agora nós vamos começar a pregar. Mas podem ficar tranquilos. 10 minutinhos, vocês aguentam? Então vamos lá. Então agora nós vamos ler a Bíblia e eu vou dizer para vocês uma coisa que muitos não sabem. E é por isso que eles não sabem orar. Eles acham que tem que orar para conquistar a prosperidade, para ter dinheiro, para ser rico, para ser poderoso, para a turma olhar para o carrão que o cara tem. Oh, que bacana, oh, o carrão dele. Ele é crente. Tem gente que pensa que é assim. Então, eu vou ler um texto da Bíblia que diz o seguinte, diz que Jesus ora por você. Você sabia? E você precisa ser uma resposta a essa oração de Jesus. João capítulo 17, e eu vou começar lendo o versículo 20, depois nós vamos ler mais alguns versículos, você deixa aberto aí. O versículo 20 diz assim: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, Jesus, ele orou pelos discípulos, mas ele orou também por todos nós. Jesus ora por você. O desejo de Jesus é que você viva uma vida com Ele para a glória dEle. Esse é o desejo dEle. Então, se você ora todo dia por alguém, você hoje precisa sair sabendo que Deus ora, que Jesus Cristo ora por você. E Ele ora por algumas coisas específicas que estão nesse texto.
E que muitos de nós lemos esse texto, achamos uma maravilha, mas nunca nos preocupamos em responder à oração de Jesus. Mas quando nós oramos, nós queremos que Jesus responda. Mas nós nunca pensamos que Jesus está orando por nós e quer que a gente seja uma resposta a Ele. Verso 11, é a primeira intercessão de Jesus. Ele diz assim: Pai Santo, guarda-os em meu nome, os que me destes, para que eles sejam um. Então Jesus ora para os seus e ora para que sejamos um. E essa palavra aqui, ser um, ela tem um sentido amplo na Bíblia. Ou não muito amplo, em dois significados. Primeiro, a oração é para que você seja um com Deus, porque Ele diz: Senhor, assim como eu estou no Pai, eu quero que eles estejam contigo, estejam em Ti. Eles estão em mim e eles estarão em Ti. É um com o Pai. O desejo de Deus é que você esteja unido com Ele. Foi por isso que Ele deu a vida dEle na cruz do Calvário. Foi por isso que Ele morreu. Foi por isso que Ele ressuscitou. E foi por isso que Ele voltou para morar no seu coração. Ele quer que você seja um com Ele. Quer que você tenha unidade com Ele. Quer que você esteja grudado nele e Ele em você. Essa é a oração de Jesus. Mas alguns de nós não respondemos, porque nós temos outros interesses, porque nós nos desviamos, porque nós queremos outras coisas. Nós queremos o pecado, e o pecado, a Bíblia diz que isso nos separa de Deus. Ele quer que sejamos um com Ele. Amém? Você quer que o Senhor seja um com você? E você um com Ele? Amém. Graças a Deus. Agora tem um outro sentido dessa palavra um. Desejo de Deus é que as pessoas vivam em unidade, ou seja, que elas sejam um com o outro. Existem dois lugares que as orientações de Cristo e do Senhor são específicas para que eles sejam um. O primeiro é na família. Quando você casa, o casamento é em uma instituição, é uma proposta, uma instituição do Senhor, e diz nos versículos lá de Gênesis que o homem deve deixar sua casa, deixar sua parentela, para tornar-se uma só carne. É o sentido da unidade na família. Então, Jesus está intercedendo, para você entender melhor o que eu estou falando. Jesus está intercedendo para que você seja um com a sua esposa, e a sua esposa seja um com você. Quando vocês forem um, vocês estarão sendo uma resposta para Deus. E para ser um, a gente precisa praticar aquelas outras coisas que eu já falei. Confiar em Jesus, ter consciência de que somos habitados por Ele e, portanto, somos capazes de perdoar um ao outro na nossa casa, na nossa família, no nosso viver. E quanto mais vivermos assim, mais seremos um com o outro. A igreja também é o segundo lugar, aonde a gente deve ser um com o outro. A palavra de Deus ensina que nós vamos ser conhecidos à medida que o amor estiver entre nós. E a única coisa que pode nos unir é esse amor que vem de Deus. Nós vivemos num tempo, irmãos e irmãs, em que as pessoas não querem a unidade. Cada um quer viver da sua maneira, do seu jeito. Por isso os conflitos, as confusões, os atritos, os desesperos. Filhos não querem ser um com seus pais. Os pais não querem ser um com seus filhos. As mágoas vão entrando no relacionamento. As pessoas não querem. E Jesus está orando para que elas sejam um com o outro. O desejo de Deus é que você seja um com o seu amigo, com o seu vizinho. É que você apresente a pessoa de Jesus para ele.
Vocês sabem por que as orações de muitas pessoas não são respondidas? A palavra de Deus ensina que quando um marido maltrata a sua esposa, as orações deles não são respondidas. 1 Pedro capítulo 4, verso 7. Mas isso não é uma licença para as mulheres maltratarem os seus maridos, tá? As mulheres também não têm as suas orações respondidas quando elas maltratam os seus maridos. O conceito bíblico não é só para um ou só para o outro. Não é lei, é um princípio. Jesus está intercedendo para que você seja um com os seus, com os que lhes são próximos. A segunda oração, ou o segundo pedido de Jesus no capítulo 17 é: não peço que os tire do mundo, sim que os guardes do mal. É interessante, a maioria dos crentes não tem amigos, porque eles confundiram o mundo com o mal. Então Jesus está orando para que eu não participe do mundo? Não. Jesus ora para que você participe do mundo, para que você esteja lá, para que você se faça presente lá. Mas Ele ora não para proteger você na sua saúde, como você pensa, para você ficar mais rico. Jesus ora para que a sua mente seja protegida do mundo, para que a maldade do mundo não tome conta do seu coração. Qual que é a agenda do mundo, gente? A agenda do mundo é competição, é briga, é confusão, é atrito, é infidelidade, é ganhar mais, é passar o outro para trás. Essa é a mentalidade do mundo. Esses são os valores do mundo. E o Senhor ora para que essa mentalidade não tome conta do nosso coração, do meu e do seu. Porque todo dia nós somos tentados a fazer essas mesmas coisas. E Ele diz: Pai, eu não vou tirar essas pessoas do mundo, mas eu vou orar para que eles tenham o coração protegido dessa maldade do mundo. Eles vão viver no mundo sem ser como gente do mundo. Aí a igreja começou a ensinar que ser do mundo é a roupa, é o cabelo, né? Eu já não estou no mundo faz tempo, né? Porque quando era jovem, né, ser do mundo era ser cabeludo. Eu ouvi isso na igreja quando me converti. Eles diziam: você ainda está muito do mundo, você é muito mundano, você está muito cabeludo. Hoje eles diriam: agora você se converteu. Então, gente, é da mentalidade, é dessa visão do mundo que te leva a ficar com raiva, a ficar com rancor, competindo com as pessoas, brigando e beligerando, e tentando passar por cima, enganar. Essa mentalidade não faz parte da vida dos filhos de Deus. Não quer dizer que você não pode conversar com uma pessoa que não seja do mundo, que seja ateia. Não quer dizer isso. É essa mentalidade do mundo que não pode tomar conta da nossa mente, e o Senhor ora por isso, porque nós somos vulneráveis, nós somos tentados todos os dias. Uma coisa muito interessante é que, por eu já viver há muitos anos aqui em Maringá, apesar de ter ficado um bom tempo fora, eu tenho muitos amigos que se confessam ateus. Ou não muitos, mas alguns que... Mas é interessante que eles gostam de conversar comigo. Aí de vez em quando eu vou em algum restaurante por aí e encontro com eles. Outro dia eu estava passando assim num restaurante, andando, e um deles me viu, e alguns deles têm família por aqui, e ele me viu e levantou assim, e me abraçou, e me deu um beijo. Um ateu, confesso, confessou para mim. Eu fico pensando, por que eu tenho que sair do mundo? Eu tenho que estar lá. Eu quero dar um conselho a você.
Ore pelo seu vizinho, ore pelos seus amigos, ore pelos seus colegas de trabalho, para que eles sejam bem-sucedidos, para que eles sejam pessoas prósperas. Não fique competindo com eles, não façam isso, mas busquem a Deus para que eles conheçam a Jesus. Porque se eles conhecerem a Jesus através da sua vida, eles vão ser eternamente gratos a você. Ore por eles, amem essas pessoas, trate-as com respeito, com amor. Uma vez eu fui num estádio de futebol assistir um jogo de um time que eu não torço para ele, mas estava a família toda, foi todo mundo, estava na praia, fui lá assistir um jogo do Santos. Gente, aquilo foi difícil para mim, ir no estádio do Santos, mas fui. Aí sentei lá, sentei do lado de uma pessoa, chegamos cedo, né? Santos e Vasco. Lembro até hoje, naquela última fase do Romário no Vasco. Aí estou lá assistindo, esperando o jogo. Aí sentou um senhor do meu lado, minha família toda assim, meus primos, tios. Aí, de repente, aquele homem começou uma conversa comigo, perguntou assim: o que o senhor faz? Falei assim para ele: eu sou pastor. Ele falou: ih, não é possível. Isso é tudo enganador. E eu fui murchando na cadeira assim. Aí eu disse assim para ele: olha, não é bem assim. Nem todos. Nem todos. As pessoas têm medo de conviver com os crentes. Porque a maldade entrou no coração de muitos de nós. Jesus ora para que você não tenha essa maldade. Jesus ora para que você seja uma pessoa pura, para que você seja amável, para que você seja menos crítico, para que você seja menos rancoroso, para que você seja uma pessoa do bem. A terceira oração de Jesus, o terceiro pedido é: santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Aqui é o outro problema, né? Porque uma grande parte dos crentes, eles acham que eles já sabem a Bíblia, que eles já conhecem a Bíblia, que eles já sabem tudo da Bíblia. Aí encontram um amigo, eles já vão recitando o versículo assim, um amigo dele fala: o que é isso? Tem gente que quer dar bibliada em todo mundo. A pessoa fala uma coisa, ele já responde com o versículo bíblico. A pessoa fala outra coisa, fala: não, Jesus não falou assim. E as pessoas vão ficando, é por isso que você não consegue fazer amigos. Deixe as pessoas falarem. Você precisa entender o que é a Bíblia. Você não está entendendo. A Bíblia não é para ser decorada. Você já ouviu esse chavão, ela é para ser vivida. Mas é mais que isso. A Bíblia é para ser usada para interpretar a vida. A Bíblia é para ser usada para transformar você. A Bíblia é o espelho daquilo que você é. Quando você lê a Bíblia ali, você pensa num amigo seu, você deveria pensar em você. O mundo diz a nosso respeito coisas que não faz o menor sentido. Saibam, a Bíblia deve ser lida para que a gente aprenda a ser gente. A Bíblia deve ser lida para que a gente aprenda a discernir aquilo que nós precisamos levar para a cruz. A Bíblia é a apresentação da pessoa de Jesus. E quando você ler a Bíblia, você tem uma referência para tomar as suas decisões, e a escolha é a pessoa de Cristo. A Bíblia ela tem um espírito, é o próprio Jesus. A Bíblia, diz Jesus, eu sou a palavra. É Ele. Ele é a referência.
Então, quando você lê a palavra, você vai entendendo quem é Jesus. E a gente vai tomando esta palavra, comendo esta palavra, olhando para a vida a partir desta pessoa que é Jesus e esta palavra. A pedagogia de Jesus é diferente da nossa. Não é na mente, é no coração. Então, quando você começa a entender a palavra de Deus, você começa a ter uma explosão de alegria dentro do seu coração. Você começa a entender a vida numa outra perspectiva. Você olha para esses ódios, para essas amarguras, para esses rancores de outra maneira. Você sai dessa síndrome de coitado, porque você sabe que você tem um Deus que ora por você, para que você compreenda a palavra. Gente, não é impressora, não é sociedade bíblica, não é boa. 40 minutos eu já falei, eu já estou encerrando, tá? O Rafael que me ajuda aqui, viu, gente? Eu sei. Muito bom. Então, quando você começa a olhar a vida a partir da palavra de Deus, quando você começa a olhar para os seus filhos a partir da palavra de Deus, quando você começa a olhar o seu marido a partir da palavra de Deus, a sua esposa a partir da palavra de Deus, os teus vizinhos a partir da palavra de Deus, a sua vida começa a mudar, porque você sai dessa maldade do mundo. O que a Bíblia fala a respeito da sua esposa? Que você tem que amá-la. O que a Bíblia fala a respeito dos seus filhos? Que eles são herança do Senhor, que você tem que amá-los. Seu olhar muda. Agora, se isso não desce ao seu coração, isso vira uma religião para você. Eu quero encerrar então, fazendo a seguinte pergunta para você. Você é uma resposta a Deus? A oração de Jesus na cruz? O que você está fazendo com a sua vida? Você responde? Você diz, sim, Senhor, estou no mundo, mas essa maldade no mundo não vai entrar no meu coração. Você responde, sim, Senhor, olhe para as pessoas à luz daquilo que o Senhor fez por elas. Vou tratá-las bem, vou amá-las. Como é que você vive? Você é um com Deus e com os que lhe são próximos? Você é igreja. E só você sabe se você é igreja. E Ele, o Senhor Jesus, não ora por fake news ou fake people. Ele só ora por aqueles que são comprometidos por Ele. Ele tem um compromisso com aqueles que são os filhos de Deus. Eu quero encerrar então, te convidando para que você coloque diante de Deus a sua vida. Que resposta você é para a oração de Jesus? Jesus ora por nós porque Ele sabe que nós somos vulneráveis. Ele sabe que o primeiro impulso que nós temos é a nossa sobrevivência. E para sobreviver não importa os princípios e os valores. Ele sabe que o primeiro impulso que nós temos é lutarmos por nós mesmos. E o que Ele deseja é que você tenha uma vida saudável, uma vida bela, bonita com Ele. Eu quero te convidar para que você se coloque diante de Deus. Abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Pense nas pessoas que você não está tendo unidade com elas. Quem sabe no mesmo teto,
às vezes na mesma cama. Pense nas pessoas que estão ao redor de você, pessoas que você trabalha, que você convive, amigos, colegas, pessoas que você está nutrindo no seu coração antipatias, raivas, rancores, pessoas que você vê como um competidor. Pense no seu coração e deixe vir ao seu coração quanta maldade você está permitindo que venha para dentro de você. Não há vitória na vida sem Cristo. Não há vitória na vida sem a confissão de Jesus. Não há vitória na vida sem essa certeza da eternidade. Não dá para viver o Evangelho sem a pessoa de Cristo. Senhor, pedimos que o Senhor ganhe o nosso coração. Senhor, nós continuamos ainda gente que abriga no coração muita maldade, essa maldade invisível, a competição, o rancor, a inveja, o desejar o mal para o outro. E isso tem impedido que a vida de Cristo se manifeste em nós. Pedimos que o Senhor, em Teu nome, ganhe o nosso coração. A nossa gratidão porque o Senhor ora por nós, para que sejamos transformados, mudados, para que sejamos um na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, nos ambientes que vivemos. Para que sejamos uma aqui na igreja, entre nós. Abençoa-nos e nos guarda, no nome de Jesus. Amém.